Falando agora sobre a importância da água, do sono e da atividade física para essa manutenção do peso ou para perca de peso. Gente, parece redundante e uma repetição de tudo que já foi dito para vocês. Voltar nesses assuntos água, sono e atividade física. Então, eu vou trazer alguns fatos sobre os três para vocês entenderem por que que quando eles vêm a faltar, a gente acaba errando na alimentação, tá? O primeiro deles é a água. Bom, a água, pessoal, ela é muitas coisas no nosso organismo. Para além de filtragem, né, via dos rins, para além de todo o nosso sistema urinário, transporte de nutrientes, transporte do próprio sangue, a gente também tem uma necessidade hídrica, né, de hidratação relacionada à nossa musculatura. Pessoas desidratadas têm menos massa muscular. E aí é o primeiro fato que muita gente às vezes fica confuso e tudo mais, né? Então, o nosso músculo, pessoal, ele é 60%, né, do peso dele, é formado por glicogênio muscular. O que que é o glicogênio? É uma mistura de água e carboidrato que fica ali dentro do nosso tecido muscular e tem a função de ajudar esse músculo a ter a própria energia. Então, quando o músculo vai se movimentar, ele usa do glicogênio que ele construiu. E também serve para ser uma segunda reserva energética para a gente, né? Então, quando acaba a energia do meu sangue, meu corpo já vai usar o glicogênio. Então, se eu quero ter uma musculatura de qualidade, o primeiro passo é ser uma pessoa bem hidratada. Caso contrário, eu vou acabar não conseguindo ter um crescimento da musculatura como eu gostaria, por causa desse peso muscular que 60% depende da água. É por isso que a creatina ela não incha as pessoas. Ela pode aumentar o peso, mas é porque ela está aumentando o peso muscular. A creatina tira a água do meio externo para dentro da musculatura. Então, ela aumenta esse estoque de glicogênio e aumenta o peso da própria musculatura, né? Então, a creatina ela vai agir muito mais na nossa massa muscular. Agora, falando um pouquinho sobre a parte de fome e saciedade. A água, pessoal, ela também é um regulador de fome. Muita gente acha que não sente sede, mas na verdade é porque a pessoa passa o dia beliscando. Quando você está comendo, você não sente necessidade de tomar água, mas a via contrária também acontece. Quando você está tomando água, você não sente tanta necessidade de comer toda hora. Geralmente, os beliscadores, né, eles acabam sendo pessoas que têm um consumo hídrico muito baixo. Ou então elas não se lembram de tomar água, né, relatam não sentir sede. Mas a verdade é porque o nosso cérebro, ele confunde um pouco a fome com a sede. Então, se era para você estar tomando água e você está comendo, naturalmente você não vai sentir sede mesmo. Só que isso aumenta o seu consumo de calorias, piora a insulina. Então, aumentar o seu consumo de água é uma forma de aumentar a sua saciedade, de melhorar o seu controle de consumo em quantidades. Você não vai precisar consumir quantidades tão grandes de comida, nem tão frequentes, ok? Perfeito. Além disso, gente, a água, ela é um termorregulador. O que que é isso? Ela ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Um corpo hidratado, ele desempenha melhor em exercícios aeróbicos do que um corpo desidratado. Porque o corpo hidratado, ele tem uma regulação melhor da temperatura e aí praticar aquele exercício vai ser muito mais fácil. Se você sente que você não consegue correr nem 100 metros na esteira, pode ser desidratação. E aí é outro ponto onde a água se torna indispensável para um processo de emagrecimento. Outro ponto fortíssimo do consumo da água é justamente o fato de que, quando a gente está com uma digestão bacana, a gente também consegue ter uma regulação melhor da fome e da saciedade e não sente que a barriguinha tá inchada, ou então que a sua barriga tá sempre estufada, tá sempre cheia, né? A água ajuda a eliminar melhor as fezes, melhora o nosso trânsito gastrointestinal. É indispensável realmente você consumir a água correta. E aí você vai multiplicar o seu peso por 35 ml. Assim você vai saber como tem que ser o seu consumo de água. Outro ponto muito importante falando agora sobre sono. Bom, pessoal, eu vou trazer dois fatos sobre o sono que são menos falados e que interferem muito no nosso emagrecimento. O primeiro deles é sobre a insulina. A insulina, gente, ela é o hormônio que regula o emagrecimento, né? Falei isso para vocês já em outras aulas.
Quando a minha insulina tá alta, eu tenho uma tendência a engordar ao ganho de peso. Quando a minha insulina tá baixa, eu tenho uma tendência a emagrecer com mais facilidade. Ou ganhar massa muscular. Também acontece. Perfeito. Então, a minha insulina, ela é regulada durante o meu sono profundo. E ela precisa do escuro para poder fazer isso. Então, se você não está dormindo à noite no escuro, né, tendo uma boa produção de melatonina, e não está entrando em sono profundo, existem grandes chances da sua insulina subir. E isso vai dificultar muito o seu emagrecimento. Além disso, à noite a gente tem as regulações do cortisol e da melatonina, que são antagônicos. O que que isso significa? A melatonina, que é o nosso hormônio que nos faz dormir, né, o hormônio do sono. Eu estou falando da melatonina natural, tá? Não é a melatonina sintética que se toma. A nossa melatonina, ela nos põe para dormir e ela automaticamente abaixa os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Sempre que o cortisol está alto, a melatonina tem dificuldades para subir. Sempre que a melatonina está alta, o cortisol tem dificuldades para subir. Por isso que dormir mal mexe tanto com o nosso humor, né? Mas o que acontece também? O cortisol, quando ele está alto, ele não deixa a insulina cair. E a insulina tem que cair para emagrecer. Então, tudo começa com o dormir mal ou dormir tarde, não produz melatonina direito, ela fica baixa. O cortisol vai lá e sobe e impede a evolução da insulina. Então, a insulina vai ficar alta, você tende a engordar. Então, dormir menos, pegar no sono tarde porque estava mexendo em tela, ou ter uma produção ruim de melatonina, faz a pessoa engordar com mais facilidade. E aí a gente precisa se regrar muito, porque na nossa sociedade moderna hoje, a gente tem uma tendência a passar muito tempo na frente das telas, especialmente perto do horário de dormir. E isso traz prejuízos irreparáveis para a saúde, gente, principalmente para ganhar peso. Então, se você quer emagrecer e manter o peso perdido, você precisa sim aprender a ficar meia hora sem telas antes de dormir e estimular uma boa produção de melatonina. Qual que é o horário natural da nossa produção de melatonina? A partir das 9 da noite. É muito cedo para eu começar a me preparar para dormir. Ok, entre 9 e 11 da noite são horários bons para pegar um pico de melatonina bacana. E aí, a partir desse horário, você deita para dormir. Dorme bem a noite toda porque não ficou se estimulando com telas, né? Então não vai ficar no TikTok, não fique no Instagram, reduz as luzes da casa. Dormi bem. Acordo no outro dia e os meus hormônios estão regulados. Outro ponto importante sobre essa produção de melatonina, pessoal. A melatonina, ela é o nosso maior anti-inflamatório que o organismo produz. Isso significa que o seu corpo fica em situação pró-inflamatória quando você não tem um sono profundo, um intervalo de sono vantajoso, bacana para você. Então, a gente tem que trazer essa produção natural de melatonina também por fatores anti-inflamatórios. E por último, mais um pilar do sono. Quando a gente tem um sono ruim, a gente prejudica a nossa produção natural de triptofano e magnésio, responsáveis pela nossa parte cognitiva que consegue diminuir a vontade de comer doce. Então, vontade de atacar um docinho, a necessidade por doce constante, pode ser falta de triptofano e magnésio, que vem essa deficiência tanto por fontes alimentares quanto por noites mal dormidas. Então, às vezes, você tá com vontade de comer doce, de beliscar, tá estressado. Come pouco, não emagrece, porque você tá dormindo mal. Muito importante fazer essas regulações dos intervalos de sono, se a gente quer ter um emagrecimento saudável e bacana. Beleza? Atividade física, gente, eu vou trazer também fatos que são muito mais não tão comuns, né? Do que as pessoas falam para vocês. O primeiro deles é sobre a absorção muscular de carboidrato. Lembra que lá no tópico da água, eu falei para vocês que o músculo, ele absorve carboidrato e água para si, e que isso é 60% do peso muscular? Isso significa que uma parte grande dos carboidratos que a gente consome são destinados à musculatura. Quando essa musculatura está em movimento,
que é o caso do exercício de força, tá? Isso que eu tô falando só vale para exercícios de força, musculação, crossfit e tudo mais. Quando a minha musculatura está em movimento, essa absorção dos carboidratos pelo tecido muscular, ela é mais rápida e mais eficiente. Isso significa que você comer carboidrato, sei lá, vai ter uma noite de pizza, né? Antes dessa noite de pizza, vai fazer um bom treino de perna, vai destinar uma parte grande desses carboidratos da noite de pizza para os meus músculos das pernas. Então, você vai conseguir melhorar a absorção muscular através de um bom consumo de carboidrato e um bom treino. Isso é uma roubadinha que as pessoas com muita massa muscular conseguem dar. Sabe aquela pessoa que ela tá sempre musculosa, tem um percentual de gordura baixo e ela come muito? E aí você fica, gente, pra onde vai tudo isso? É porque o treino faz com que o músculo absorva uma parte grande dos carboidratos que aquela pessoa tá comendo. Se ela parar de treinar, todo esse processo estagna e não acontece mais. Então, é um ponto também, né, para a gente pensar sobre a nossa frequência de exercícios, especialmente de força. Muita gente gosta de aeróbico e fica só no aeróbico. Mas esse efeito que eu tô falando, ele é apenas para exercício de força. Então, quer fazer um equilíbrio ali, né? Ah, o treino vai dar um jeito no que eu tô comendo hoje. O exercício de força compensa muito mais. Beleza? Mas o treino aeróbico também cumpre o seu papel. E aqui eu vou trazer uma curiosidade sobre treinos de alta intensidade intervalada, né? Que é o que eu costumo falar, que o treino de aeróbico, gente, ele não foi feito para ser caminhando com o meu cachorro no parque. Por quê? Olha o nome. Aeróbico. Ele tem que ser um treino que aumenta a sua circulação de oxigênio. Para aumentar a nossa circulação de oxigênio, a gente precisa jogar a nossa respiração no limite dela. Por isso que é importante você fazer variações de velocidade, você às vezes pedalar em pé, você trazer uma dificuldade maior de carga na bicicleta, ou então você correr um certo tempo mais rápido, outro certo tempo mais devagar, porque esse aeróbico, ele vai fazer com que você tenha um gasto maior, um uso maior do oxigênio, e isso estimula a queima de gordura. Sempre que eu tiver um uso maior do oxigênio, eu tenho uma queima maior de gordura pós-treino. Ou seja, vai fazer um aeróbico? Tem que ser um aeróbico onde você vai pelo menos visitar as suas maiores zonas de esforço. Não adianta ficar o tempo todo na zona de esforço, que aí você começa a queimar massa muscular. Mas o aeróbico ideal é o que você visita a zona de esforço e volta. Visita a zona de esforço e volta. Então, se você conseguir fazer um treino de aeróbico onde você de fato saia com o coração levemente acelerado, com a respiração um pouquinho descompassada, pós-treino, você vai ter uma queima de calorias muito maior. E é um tipo de exercício que acelera o metabolismo. E ele não acelera o metabolismo tipo 5 calorias, que nem um termogênico. Ele acelera ali de 300 a 600 calorias pós-treino. É uma boa queima, né? E o ideal é a gente associar esses dois treinos. Então, eu coloco meu treino de musculação para eu dar um destino aos carboidratos que eu como, para eu transformar eles em musculatura, e também faço um bom aeróbico para eu poder queimar a gordura que eu tenho. Deu para entender? Espero que vocês consigam encaixar esses dois treinos na semana de vocês. Podem contar sempre com a minha ajuda e até a próxima.